O Bitcoin vai passar por uma mega atualização esse ano de 2021. A previsão é que isso aconteça agora em junho. A atualização Taproot, ou raiz principal, é um soft fork que inclui as BIPs 340, 341 e 342. Ok, um monte de nome, um monte de termo que muita gente não faz nem ideia do que significa. Mas vamos explicar cada um desses conceitos aqui. Antes disso, é preciso entender por que esses conceitos são importantes. Por que você deveria se importar e entender como funciona uma atualização do Bitcoin. O Bitcoin é algo muito mais revolucionário do que muita gente pensa. Muita gente vê ele como meramente uma moeda digital, mas ele é muito mais do que isso. É uma moeda digital descentralizada. Ninguém, nem os desenvolvedores, nem os mineradores, nem quem tem nodo, pode controlar o que acontece com o Bitcoin. Pensa como funciona qualquer outra moeda. Existe um grupo que controla aquele sistema da moeda. Por exemplo, se você compra uma moeda de um jogo, a empresa que fabrica o jogo controla aquela moeda. Então, se ela quiser mudar alguma coisa na moeda, é muito simples, basta mudar. Talvez tenha que comunicar os usuários antes, mas o processo é fácil. Ela decide, ela faz. E no final das contas, a moeda fiat, a moeda estatal, o real, o dólar, o euro, esses papeizinhos coloridos lastreados em honestidade de político, são a mesma coisa. São controlados por uma entidade central, um banco central do país. Novamente, quando decidem mudar alguma coisa na moeda, taxa de juros, quantidade em circulação, qualquer coisa, eles simplesmente mudam. Aqui no Brasil tem reuniões do Copom que decidem taxa de juros, tem uma equipe no Banco Central que decide emissão da moeda, enfim, é trivial fazer mudança nessas moedas. Mas não é assim que o Bitcoin funciona. Ele surgiu como uma rede totalmente descentralizada para oferecer uma moeda independente de uma entidade central. O algoritmo descrito no paper do Satoshi Nakamoto descreve uma rede totalmente independente. Uma rede descentralizada depende de um consenso espontâneo entre as pessoas que participam da rede, daquela moeda, para poder fazer atualizações. E de fato, o Bitcoin começou a funcionar em 2009 e até hoje possui basicamente as mesmas características e algoritmos para seu funcionamento. Mas aí entra uma questão que é fundamental. Não apenas em economia, mas também na legislação, no justnaturalismo, como a gente faz para alterar o que está funcionando? Pensa bem, o algoritmo do Satoshi funciona perfeitamente, mas é lógico que, à medida que vai sendo usada, surgem melhorias, coisas que podem ajudar a funcionar melhor ainda, eventualmente até correções de erros. Da mesma forma, é preciso reconhecer que um ordenamento jurídico cristalizado como previsto no justnaturalismo tem o grande defeito de não permitir atualizações. E se as condições mudarem? E se houverem novos costumes na sociedade? Bem ou mal, com instituições centralizadas, essa instituição, seja um congresso, um faraó, um rei, pode alterar tais leis e adaptar à nova realidade. Em um sistema justnatural, quem altera a lei? Mas antes de entendermos o aspecto do problema da evolução legal no justnaturalismo, vamos entender como o Bitcoin se atualiza. Como explicado, uma opção seria nunca ter atualizações, isso é uma possibilidade. Mas quem já trabalhou com o desenvolvimento de software sabe que tal coisa é na prática impossível. Todo software tem ajustes a serem feitos, aparecem oportunidades de melhorias muito significativas. A outra alternativa seriam alterações 100% consensuais. Se absolutamente todas as pessoas envolvidas no Bitcoin concordassem com a alteração, também não haveria problema. O que, embora seja logicamente possível, é impossível na prática, onde já se viu um grupo de milhões de pessoas concordando com qualquer coisa. Esses dois casos triviais, zero alteração e alteração 100% consensual, são impossíveis na prática. Então, como fazer alterações no Bitcoin? Pode parecer que, sem essas duas alternativas, nada pode ser feito. O Bitcoin está fadado a falhar, tal como o direito justnatural. Mas aí é que está a coisa, não é bem assim. No caso do Bitcoin e de outras criptomoedas, restam duas alternativas bastante simples, o soft fork e o hard fork. O soft fork significa uma alteração que não é incompatível com as versões anteriores. Portanto, as pessoas podem adotar a nova versão ou podem continuar com a versão anterior, tanto faz. A nova versão é apenas uma especialização da versão anterior.
Especialização é um termo que desenvolvedores de software entendem, mas talvez não seja tão óbvio para o público em geral. Fica mais fácil entender com um exemplo. Um caso de soft fork do Bitcoin aconteceu em 2017 com o SegWit, ou Segregate Witness. A proposta consistia em alterar o protocolo de assinatura das transações no bloco, separando a informação em duas partes. Isso permite que mais transações sejam feitas a cada bloco do Bitcoin. Isso sempre foi um problema do Bitcoin, é verdade, devido à limitação do tamanho do bloco a 1 megabyte. Relativamente poucas transações podem ser feitas no Bitcoin a cada minuto devido a essa limitação do bloco. A solução do SegWit reordenava as informações de forma que permitia um pouco mais de transações sem alterar o tamanho do bloco. A beleza da coisa é que a rede continua compatível com os nodos anteriores, ou seja, quem não atualizou o seu nodo, quem não tem SegWit, suas transações são mais caras, os blocos são menos otimizados, mas fora isso, tudo continua funcionando perfeitamente. Os nodos SegWit são mais rápidos, processam transações mais rápido, têm menor custo de transação, mas continuam operando na mesma rede que os blocos anteriores. Um soft fork, portanto, melhora a rede sem perder a compatibilidade com o passado. Hoje, SegWit já está implementado em 100% dos mineradores e na imensa maioria dos nodos. Só um ou outro que você ainda encontra não SegWit. Então, praticamente virou o padrão real do Bitcoin. Foi feita uma alteração, atingiu-se um consenso global, sem precisar recorrer nem ao consenso de 100% das pessoas ao mesmo tempo, nem a ficar parado. Mas e se uma alteração não for compatível com o passado? Em tese, é possível criar o que é chamado de hard fork. O hard fork é uma alteração tão grande no protocolo que não tem como manter a compatibilidade com os nodos anteriores. Isso aconteceu também em 2017 com o hard fork do Bitcoin Cash. Como explicado, o tamanho do bloco do Bitcoin é um parâmetro que limita a quantidade de transações feitas a cada minuto pela rede. O SegWit otimiza um pouco o bloco, mas por que não apenas aumentar o tamanho do bloco? Essa era exatamente a proposta dessa mudança. Porém, isso não tem como ser compatível com nodos anteriores, visto que esses nodos esperam um bloco com um tamanho máximo. Foi criado então um hard fork, o Bitcoin Cash. Como funciona isso? Todas as moedas da rede Bitcoin foram duplicadas. Quem tinha um Bitcoin ganhou um Bitcoin Cash. A partir daí se tornaram moedas independentes. A ideia é que quem concordasse com a mudança bastava migrar para o Bitcoin Cash, abandonar o Bitcoin. No final, quem decide qual lado ganhou é o mercado, e o mercado decidiu. No início havia muita gente empolgada com o Bitcoin Cash, mas com o tempo, a maior parte das pessoas e até os mineradores acabaram optando pelo Bitcoin tradicional. O Bitcoin Cash continua existindo, tem valor, mas sua significância no mercado é bem menor que a do Bitcoin tradicional. No final, quem decide a melhor lei, quem decide a melhor regra, quem decide o melhor algoritmo é o mercado. Repare como essas duas opções são possíveis para a evolução de leis jusnaturais também. Da mesma forma, é possível criar uma lei que seja uma especialização da anterior, que não seja contrária à lei anterior. A ideia toda da ética libertária é que existe um núcleo duro muito pequeno que é a ética libertária, o direito de propriedade, mas fora isso, outras leis podem sim ser criadas e evoluídas desta forma. É possível colocar um conjunto de leis também para definição pelo mercado, pela escolha das pessoas. Qual conjunto de leis será o ganhador vai depender de quem o mercado adotar, quem as pessoas preferirem. Pode não parecer a coisa mais eficiente do mundo, mas lembre-se, a alternativa a isso é deixar essas definições na mão de deputados e senadores, e nós sabemos como essa alternativa termina. Pois bem, voltando ao Bitcoin, faltou explicar o que é um BIP. BIP é um Bitcoin Improvement Proposal, ou proposta de melhoria do Bitcoin. Em tese, qualquer pessoa com uma boa ideia pode propor uma melhoria dessas. Essas melhorias são discutidas pela comunidade e, se consideradas interessantes, algum grupo vai implementar essas medidas, seja via um soft fork ou via um hard fork. Note que, embora evidentemente existam pessoas com mais influência neste processo, no final das contas, isso só vai afetar você se você quiser.
Porque tanto se a proposta for um soft fork, basta você não atualizar o seu nodo que nada vai mudar para você. Se a proposta for um hard fork, basta você ignorar ele e continuar no trajeto normal. Nada vai mudar para você também. Por outro lado, se você for entusiasta de uma dessas alternativas, basta adotar ela para usufruir todos os benefícios daquilo sem impor sua vontade a outras pessoas. Assim se estabelece um sistema legislativo muito, mas muito superior a qualquer coisa inventada por políticos nos últimos 5.000 anos. Portanto, agora fica fácil explicar o que é o Taproot. É um soft fork que vai implementar 3 BIPs. Primeiro, importante notar, você não precisa mudar nada, é um soft fork. Se você atualizar, vai usufruir das vantagens. Se não atualizar, não vai perder Bitcoin, não vai mudar nada. Mas então, quais são essas alterações? Primeiro é a implantação da assinatura Schnorr. É uma assinatura mais simples que a DSA ou curvas elípticas que é usada hoje pelo Bitcoin. Trata-se da mudança do algoritmo de assinatura por um mais eficiente. Quer continuar usando a antiga menos eficiente? Ok, é só não mudar. Mas o uso da assinatura Schnorr tem a vantagem de permitir uma grande quantidade de assinaturas encadeadas de forma curta e simples. Isso torna viável a alteração seguinte, o MUSIG2. O MUSIG2 inclui a possibilidade de múltiplas assinaturas numa transação Bitcoin. Hoje, as carteiras Bitcoin exigem uma assinatura para fazer uma transação. Com essa alteração, podem ser criadas carteiras que exijam mais de uma assinatura para efetivar uma transação. Isso pode ser útil por segurança, mas o uso mais importante é para permitir a criação de contratos inteligentes no Bitcoin. Sim, toda a funcionalidade do Ethereum poderá ser desenvolvida no Bitcoin após essa alteração. Existem outras alterações ainda mais técnicas, facilita a integração com a Lightning Network, melhora a questão de privacidade. Mas enfim, o que estamos avaliando aqui é justamente o processo de mudança, muito mais do que a mudança em si. Vai por mim, o Taproot é bem-vindo. A beleza dessas alterações é justamente você só acompanha elas se quiser. Se quiser continuar usando as versões antigas do Bitcoin, tudo continua da mesma forma, sem problemas. Existe sim alguma discussão se tal alteração deve iniciar pelos mineradores ou pelos nodos, mas como se trata de um soft fork, isso é irrelevante e não vai fazer diferença no final das contas. Importante notar que, claro que existem discordâncias sobre aspectos técnicos do Bitcoin, como seria normal em qualquer moeda, mas é preciso ter em mente o que é importante aqui. Meramente apresentar uma solução técnica melhor para um problema não é a grande revolução. A grande revolução do Bitcoin é o sistema que permite a evolução do protocolo sem agredir o consenso anterior, sem uma decisão centralizada. Existem muitos críticos ao Bitcoin, geralmente aqueles que olham exclusivamente para os aspectos técnicos e não para a questão do consenso descentralizado. Tudo é mais fácil de resolver com alguém tomando decisões centralizadas. A questão é, isso volta ao problema original dos governos.